Olá galera, como eu prometido, fiz a chamada no meu Face sobre os vídeos do mês anterior, que eu dei uma pulada por causa de afazeres. Então esse mês eu vou gravar o vídeo do mês anterior e o desse mês, que nós estamos em junho. Queria agradecer as milhares de visualizações no meu canal. Também queria agradecer as centenas de pessoas inscritas e dizer que a gente fica feliz e incentivado a continuar com os vídeos. Eu dei uma pausa agora na casa, aqui nós estamos em obrigações, porque me chamou a atenção um comentário de algumas pessoas que me ligaram sobre orixás e voduns. Ocorre que os orixás que estão no Brasil são os mesmos orixás africanos, ou em Cuba, ou na Argentina, ou nos Estados Unidos, porque o orixá não muda a essência. O que está ocorrendo, o que me chamou a atenção de fato, foi o seguinte: algumas pessoas do culto africanizado do Ecim Yorubá, por ser um culto regional, o que acontece? Há um desconhecimento da gama, da quantidade de orixás que estão cultuados no Brasil, que certamente muito sacerdote africano desconhece, tá? Então fica complicado você chegar numa rede social e falar assim: olha, na minha opinião, eu acho que esse orixá não existe porque, vou dar um exemplo, porque Airá é uma corruptela da palavra Arirá e a gente desconhece. Não, desconhece sim, porque nós temos orixás aqui no Brasil, nas casas tradicionais, que próprios africanos sérios falaram assim: nossa, vocês preservaram o culto desse orixá, lá na minha terra não tem mais. Eu vou dar um exemplo aqui muito bacana. Vamos escolher um orixá, Xangô, por exemplo. Tem o Xangô Irumolé e tem o Xangô que viveu na terra. Na África, a semana é de 4 dias. Nós temos o Ojo Batalá, Ojo Urumilá, Ojo Ogum, e o quarto dia é o Ojo Jacutá, que é o quarto dia de Xangô. Esse Xangô que veio do céu para a terra, do Orum, para vocês entenderem melhor, o Itan disse que ele fez uma confusão danada para ele ganhar esse quarto dia. Agora vamos dividir. Nós temos o Xangô Irumolé, que é o Yalebê, e temos o Xangô, aquele que você vê nas lendas, que nasceu na terra, é filho de Ocambi, casou com a princesa Toroci, essas coisas todas. Então essas diferenças, elas se tornam confusas aqui no Brasil, porque o culto de Cecilabá, o culto de Abaê, não deixa de ser um culto regional. E babalaôs, pessoal, não são babalorixás. Não são. Não é dado a função do babalaô cuidar de Ojubó de orixá, ou cuidar de orixá. Isso é função de babalorixá, ponto. Ah, mas eu ouvi dizer que o babalô pode fazer isso, aquilo, outro. Não, não pode. Tá? Então, se chegar na internet, na rede social e falar que este Xangô não existe, ou que Airá não existe, é uma loucura, sabe? Aí você tem que entender a história. Por quê? Nós sabemos que o Oió foi o grande império de guerreiros que tomou várias cidades na África, tomou Marim, tomou Savé, e foi destruindo tudo, os Oió. Eles foram assimilando outros cultos, e um desses cultos foi Airá, entendeu? Airá é de Savé. É complicado você falar aqui no Brasil que Airá seria um orixá vodum, já que o entendimento afro-brasileiro é que é o orixá puro, e que também não tem pessoas iniciadas nesse orixá. Tem. Agora, meu amigo, se você não sabe do culto, então você se fecha. Porque quando você desconhece um assunto, você não pode opinar sobre esse assunto. Xangô, Ayelebê, ou Obijá, ou Arirá, são nomes do Xangô Irumolé. Esse Xangô que nós cultuamos Coço, que se enfocou em Coço, supostamente se enfocou em Coço, que é filho de Ocambi, que esteve viajando para Oió e Ilê, e que você faz Amalá, ele é chamado de Omodebé também. São divindades diferentes, e aí também entra Airá.
o povo de Oió fez com que os adeptos de Airá assimilassem os próprios orixás deles com o Xangô, que o culto era mais forte, e Savé se tornou um reino vassalo de Oió, ou seja, quase escravo de Oió. Todos nós sabemos que essas guerras interraciais na África, essa coisa de escravidão, foram os próprios africanos que ensinaram os portugueses a escravizar os outros, porque eles se escravizavam uns aos outros, e mandava, e vendia os próprios irmãos. Então isso é uma coisa muito complicada, você dizer numa rede social que tal santo não existe. Você não o conhece, então você fica quieto. O culto de Xangô e Umboré existe sim. O culto de Omodedé, tem até uma cantiga quando você roda o Amalá. Amalaré, Omodedé, Banha Xangô, Luaré. É uma das cantigas quando você roda Amalá. Essa cantiga se reporta ao Xangô, Olucossô, ou Bacossô, o que não se incorporou em Coço, ou que se incorporou em Coço. Então fica complicado. Eu quero chamar a atenção porque essa guerra interraciais de tribos na África, dos Yorubás junto com o povo da Romé, com o povo Fon, se tornou uma questão complicada em linguística. Sabe, quando a pessoa Fon viu Xangô, chamou de Badé, ou de Babessô, ou de Quevioso, ou de Sobô, foi trocando as palavras para que se adaptasse à sua própria região. O Brasil, ele tem uma vertente muito bacana do Babalorixá ser praticamente obrigado a conhecer vários cultos. Foi assim desde a diáspora. Nós somos obrigados. Mas eu também ouvi falar que na África o Babalorixá que inicia Ogum, ele só pode iniciar pessoas do Ogum. O problema dele. O Babalorixá africano que se iniciou em Oiá só pode lidar com Oiá. Problema dele. O que ele não pode fazer, ou os adeptos dessas pessoas fazerem, é chegar na rede social e falar assim, olha, aqui no Brasil que alguma coisa está errada. Não está. Não queira estabelecer parâmetro entre um país e um outro país. Isso não existe. Sabe? Nós temos Airá no Brasil. Se você não conhece Airá, é problema seu. Vai aprender a origem do santo, vai aprender a origem do vodum, vai aprender o que vocês mesmos africanos fizeram na sua terra natal, brigando um com o outro, escravizando um outro. Principalmente o pessoal de Oió, que foi um grande império. Tá? Airá chegou no Brasil há centenas de anos atrás. Você não sabe do culto, é um problema seu. O Babalorixá aqui no Brasil e a Lorixá aqui no Brasil, ela tem por obrigação de saber de vários cultos, a origem de vários cultos, de todos os cultos. Você não pode fazer isso. Como a gente não pode fazer? Nós podemos fazer o que foi determinado por Orumilá. Nós podemos fazer o que foi decidido numa espécie de concílio lá atrás, no primeiro terreiro organizado que foi a Casa Branca, de como seria o culto de orixá aqui no Brasil. Nós podemos fazer as coisas que dão certo. O que nós não podemos fazer é aceitar a pessoa chegar na rede social e falar assim, eu acho que esse orixá não existe porque lá na África não existe. Eu acho que esse orixá não tem procedência porque eu nunca ouvi falar. O culto africano é regional. Às vezes você chega num determinado lugar, e fala assim para um sacerdote africano, você conhece tal santo? Ele fala assim, não conheço, esse santo é de outro lugar, eu nunca vi. Sabe como é que é o espaço terreiro nosso aqui no Brasil? Dentro do espaço terreiro, nós reproduzimos o território africano. É uma reprodução de um país. Então nós temos casa de Obatalá, nós temos um lugar onde que põe o sonho, nós temos a árvore para botar o Ogum, nós temos o Ajubó, a Arô para botar o Xóssi, nós temos a casa de Xangô. Sabe por quê? Esses lugares que você põe uma roça de candomblé, porque o conceito de terreiro de candomblé é um conceito de fazenda, de algo grande. Hoje não se tem mais roça de candomblé, nós temos casas de candomblé, que são espaços pequenos e tentativa de organizar todas aquelas etnias que vieram para o Brasil. Então a roça, a casa de Xangô, do povo Oió, a casa de Emojá, do povo Ebá,
a casa de Ogum, do povo Ondô, a casa de Oloroquê, do povo Ikiti, é uma reprodução africana de um território abrangente. Então, nesse espaço terreiro, a Yalorixá, ela deve conhecer todos os cultos. Todos os cultos. Essa é a reprodução de um terreiro organizado. Que, inclusive, nem minha casa é assim, tá entendendo? Porque minha casa é no meio da cidade. Agora, eu peço a meus ouvintes que não assimile esse tipo de informação. Se um sacerdote africano falar que, olha, esse santo aí de você está errado, ou esse santo eu nunca vi lá na África, ou você chama esse santo de um nome, nós chamamos de outro, problema dele. Você siga essa consciência e você mesmo procure aprender a origem do orixá ou a origem do vodum, para você não ficar perdido. Vocês entenderam? Então é isso, pessoal. Até o próximo vídeo. Axé.